Muito bem, prezados, começamos hoje uma nova série de aulas que vai tratar sobre o sistema recursal trabalhista. Então, nesses primeiros movimentos sobre toda essa questão do sistema recursal trabalhista, vamos primeiro tratar sobre os princípios que vão nortear esse sistema recursal. Então, para isso, eu quero relembrar vocês das nossas primeiras aulas de processo de trabalho, onde nós estudamos o princípio da subsidiariedade do processo de trabalho, que tem seu fundamento legal no artigo 769 da CLT. Então, lá nós já falamos que nós só iremos buscar um outro texto normativo processual quando houver uma lacuna específica nas normas processuais trabalhistas. E efetivamente, dos artigos 893 até o 900 da CLT, nós vamos ter nesses parcos artigos o tratamento sobre o sistema recursal trabalhista. Mas mesmo assim, recorrer a outros segmentos da normativa nacional processualista sobre os recursos não será tão habitual assim. Por quê? São poucos artigos, mas são muitos parágrafos e incisos. E ainda assim, existem, como nós veremos, uma série de súmulas do TST, por exemplo, que vêm a interpretar algumas questões sobre o sistema recursal trabalhista, auxiliando ao jurisdicionado na aplicação do sistema recursal. Então, dentro disso, vamos à teoria geral do processo para entender que, como nós vimos na aula de sentença, eu posso ter uma decisão de primeiro grau que pode ser parcialmente procedente. Então, desta forma, ambos os polos do processo, o ativo e o passivo, poderão ter a intenção de reformar esta sentença. Ok? Então, o que os leigos não conseguem entender é que fala ao advogado do reclamante que ele ganhou, por exemplo, dano moral, mas perdeu hora extra. Então decidem recorrer. Porém, quando chega o acórdão, o advogado reclamante tem que lhe dizer que agora ele perdeu também o dano moral. E ele não vai entender isso quando este mesmo advogado o falou sobre a reformatio impeius, ou seja, a vedação legal em que o recurso possa piorar a própria situação do recorrente. Porém, em uma sentença parcialmente procedente, o que pode acontecer? O recurso sobre dano moral foi não provido, porém o recurso do ex-adverso, que também tem interesse em recorrer, este sim foi provido, causando a reforma dessa sentença una. Ok? Mas o que nós temos que ter aqui presente é que não poderá haver uma piora na situação pelo fato de que alguém exerce a possibilidade, dado pelo sistema nacional, de recorrer de uma decisão. Ok? Isso que é a decisão, ao princípio da reformatio impeius. E aí, outra questão de ordem constitucional é o duplo grau de jurisdição. Justamente eu tenho isso no artigo 5º da Constituição Federal, que vai dar base para o sistema recursal trabalhista, que é justamente a possibilidade de eu tirar desse juízo monocrático que fez lá o seu exame de fato e de direito e levar isso para um órgão colegiado, para uma turma de juízes, com os argumentos do recorrente e do recorrido sobre a possibilidade ou não da reforma e levar isso para a reanálise do próprio judiciário via sistema recursal. Para isso, é necessário, portanto, que eu tenha aqui um elemento muito importante, que é a questão da tempestividade. Uma vez publicada justamente a decisão judicial na qual você quer reforma via sistema recursal, é necessário justamente que você tenha um prazo para que isso ocorra. Porque decorrido este prazo eu tenho o trânsito em julgado, ou seja, a impossibilidade de reforma daquela pronunciamento judicial. Então, se decidiu já há muito tempo, em 1970, que nós tivéssemos um prazo único para todos os recursos trabalhistas, que é de
8 dias. Então, meus caros, todo e qualquer recurso trabalhista tem esse prazo de 8 dias. Não confundir embargos, como os embargos de execução, embargos de declaração, que não terão essa natureza recursal aqui no processo de trabalho, que terão prazos de 5 dias. E o recurso extraordinário, embora seja uma possibilidade de levar algo ao STF de cunho trabalhista constitucional, não é propriamente um recurso trabalhista, e daí o seu prazo de 15 dias. Dentro desse prazo uniforme de 8 dias para recorrer, nós temos também que estar atentos que a administração pública tem o prazo em dobro para recorrer. E aí você tem que entender que esse privilégio à administração pública exclui quem tem atividade econômica e será tratada como um ente privado para fins processuais. Ou seja, empresas públicas, sociedades de economia mistas, não terão este privilégio do prazo em dobro, que é apenas para a União, estados, municípios, Distrito Federal e fundações. Ok? A mesma coisa ocorre, e isso é muito interessante em se tratando de reforma trabalhista de 2017, que nós tivemos, como nós vimos na aula de prazos, uma alteração na contagem dos prazos processuais. Nós mudamos dos prazos corridos para os dias úteis. Então, toda e qualquer mudança nas normas processuais atingem de forma imediata o processo. Isto é o caso, por exemplo, da contagem dos prazos, mas qualquer outra hipótese de modificação legislativa, coisa que é muito comum não só após a reforma trabalhista, obviamente, mas também antes. Em 2010, em 2014, por exemplo, nós tivemos mudanças no agravo de instrumento, no recurso de revista, mudanças processuais que são aplicadas imediatamente ao processo em curso. E este é outro princípio que norteia o sistema recursal trabalhista. Assim como nós veremos dentro de alguns minutos, nós temos dentro dessa hipótese de recursos trabalhistas a possibilidade de variar de recurso quando? Quando você tem um prazo de 8 dias, faz o teu recurso já no primeiro dia, é possível justamente que, se você se esqueceu de algo ou entendeu que a abordagem do recurso deve ser outro, se você ainda estiver dentro do prazo, você pode variar este recurso, ou seja, substituir o recurso sempre quando eu tiver esta prazo recursal ainda vigente, ok? Assim como, se eu entro com um recurso ordinário dentro da execução trabalhista, que nós veremos dentro de pouco, que não seria o recurso apropriado, ou eu entro com uma apelação em vez de entrar com um recurso ordinário, essas questões de errar na denominação do recurso, porém acertar em seu conteúdo e seu objeto, faz com que o juiz possa, na admissibilidade desse recurso, aplicar o princípio da fungibilidade e aceitar este recurso. Outro princípio que nós vamos trabalhando em muitas aulas é o que está no parágrafo 1º do artigo 893 da CLT, ou seja, a irrecorribilidade das decisões interlocutórias no processo do trabalho. Ainda que, como iremos estudar nos recursos em espécie, eu tenha no artigo 897 da CLT o agravo de instrumento, o agravo de instrumento aqui no processo de trabalho não será utilizado para reformar decisões interlocutórias. Como bem definido no artigo 897 da CLT, ele será utilizado para destrancar recursos que a priori não tenham sido admitidos para o seu processamento. Ok? Eu só poderei utilizar alguma forma de recurso quando eu tiver as hipóteses da súmula 214 do TST. Por exemplo, talvez ao acolher uma decisão interlocutória de exceção, por exemplo,
eu possa ter uma terminação, como está no artigo 799, parágrafo 2º, daquela ação. E aí sim, quando tiver decisões terminativas, ou seja, algum tipo de pronunciamento judicial que se inicia para julgamento de um incidente processual, mas pelos seus efeitos leva à terminação do feito, aí sim eu posso pensar em recursos. Mas seria um recurso ordinário? Por quê? Porque não se trata mais de um efeito de decisão interlocutória, senão de decisão terminativa. Também poderia utilizar os recursos quando eu tiver uma exceção de incompetência em razão do lugar que leva esta ação de Porto União para a União da Vitória, ou seja, eu mudo o tribunal, saio do TRT12 e vou para o TRT9. Aí sim, a súmula 214 do TST admite esta hipótese de recurso. Como assim? Pode ser ocorrido também quando alguma decisão do tribunal for contra uma súmula vinculante ou quando a súmula do TST, segundo a súmula 214 do TST, também aí caberia recurso. Ou seja, foi feita uma opção do legislador há muito tempo, flexibilizada pela súmula 214 do TST, para que se ganhasse em celeridade processual, eu te tornasse esse funil de admissibilidade de recurso de decisões interlocutórias uma exceção à regra geral, que é a irrecorribilidade. Ok? Então, como já falei, repito, esses artigos da CLT que tratam sobre o sistema recursal trabalhista acabam por deixar pouco espaço de aplicação, por exemplo, do CPC na prática do sistema recursal. Mas ainda assim, especialmente em 2015, o próprio TST, por uma instrução normativa, fez ver ao jurisdicionado o que poderia ser utilizado do processo civil aqui no sistema processual trabalhista. E uma das hipóteses é o juízo de retratação. Então, se entendeu possível, quando o juiz extinguiu o feito sem análise de mérito, antes de recorrer, você pedir esta retratação do juiz. Isso é uma possibilidade assumida pelo TST nessa instrução normativa. Também aqui eu vou até o TST, até o CPC, justamente para pegar o prazo que a priori terá o relator para dar o seu voto, ou qualquer outro juiz se pedir vistas regimentais, que nós temos um prazo teórico de 10 dias. Teórico por quê? Porque às vezes na prática se leva muito mais tempo do que isso. Nós temos esta hipótese, como nós já vimos na aula de procedimento sumaríssimo, quando tiver um recurso ordinário no rito sumaríssimo, que coincidentemente o prazo para que o relator ponha em pauta de julgamento é 10 dias. Mas embora isso esteja expresso na CLT, se não houver, por acúmulo de serviço, a obediência a este prazo, não haverá qualquer tipo de sanção processual. É mais que nada referencial. Também, oriundo do CPC, e já assumido pelas orientações jurisprudenciais e súmulas do TST, a possibilidade também de que vícios formais, como por exemplo a falta de uma procuração, possam ser saneados pela parte interessada com esta provocação do relator do recurso em 5 dias. Ok? Assim como também nós já vimos na aula de resposta do réu que, enquanto o réu, na fase de conhecimento, não junta a sua defesa, pode o autor emendar a ditar inicial e o juiz deferir esta emenda e mandar, em função da ampla defesa do controle digitário, a intimação da reclamada para ter ciência dessa emenda da inicial. Porém, uma vez entregue a defesa, esta hipótese ela cessa. Assim como agora, como estou em outra fase processual, que é o sistema recursal, esta regra muda. Então, a desistência do recurso pelo recorrente
ela pode acontecer a qualquer tempo. E agora, como eu já tenho a entrega da prestação jurisdicional, não é mais necessário a anuência do ex adverso para essa desistência. Por quê? Porque já foi dada a prestação jurisdicional e já passou aquele momento onde era necessária a concordância do ex adverso para a desistência da ação. Aqui não. Aqui eu já tenho a prestação jurisdicional publicada e o recurso não é uma obrigação das partes. A hipótese do recurso é uma faculdade que tem autor e réu de reformar a sentença. Pode acontecer que a sentença seja satisfatória ou que uma das partes não tenha condições, por questões de preparo do recurso, pagamento de custas ou depósito recursal, de ir até o sistema recursal, deixa transcorrer o prazo de 8 dias e aí eu já parto para a execução. Portanto, agora eu estou em nova fase do processo e não será mais necessário esta anuência por parte do ex adverso quando eu tiver um recurso proposto e depois renunciado pelo próprio recorrente. Ok? Também nós já vimos na aula de litisconsórcio que, como a sentença é una e nós temos a possibilidade de litisconsórcio ativo ou passivo dentro de uma reclamatória trabalhista, nós vimos que os litisconsortes têm direitos e obrigações processuais autônomas entre si. Então, isso se transfere também para o recurso. Se eu tenho 3 reclamadas e apenas uma decide recorrer, isso é totalmente legítimo. Porém, como a sentença é una para aquelas 3 reclamadas, se houver uma reforma da sentença para beneficiar o polo passivo, vai atender até mesmo quem não recorreu, em função que se trata de uma sentença una para todos os envolvidos. Porém, se por acaso este recurso for julgado e se entender que era um movimento processual em litigância de má-fé, esta sanção processual também é individual e só vai alcançar este litisconsorte que recorreu e teve a condenação de litigância de má-fé. Ok? Como nós já vimos isto na aula de litisconsórcio. Também nós já vimos na aula de prazo a interpretação restritiva que nós temos da aplicação do artigo 1004 do CPC no processo do trabalho. Nós temos os prazos de recurso dentro de uma interpretação restritiva. É 8 dias. E só vou devolver este prazo de 8 dias em casos das hipóteses postas no artigo 1004 do CPC. Exemplo, morte do titular do direito material, autor ou réu, morte do procurador da parte. Tudo isso vai ter, então, essa interpretação restritiva. Me explico. Por exemplo, pode ocorrer, e há jurisprudência nesse sentido, de que se eu tenho mais de um procurador representando aquela reclamada e apenas um deles vem a falecer, você vai encontrar algum tipo de jurisprudência que diz que não vai devolver o prazo porque havia outros procuradores que poderiam exercer esta faculdade do recurso. Por isso, esta interpretação restritiva, no mais das vezes, das hipóteses de devolução de prazo do artigo 1004 do CPC. Ok? Então, também com a reforma do CPC em 2015, com a reforma trabalhista de 2017, foi se flexibilizando algumas regras que eram muito rígidas historicamente no sistema recursal trabalhista. Para pequenos defeitos formais, como já falei na aula de hoje, é possível alguns saneamentos. E aí nós temos, por exemplo, a OJ 120 da seção de dissídios individuais do TST, que foi modificado no CPC através das consequências do CPC de 2015 para o processo de trabalho, na qual pequenos defeitos, vícios formais nos recursos, como falta de assinatura, falta de procuração, dá a possibilidade que o juiz ou relator possa dar um prazo de 5 dias para sanear aquele vício. De certa forma, esta hipótese que está no OJ 120 vem a compaginar com a nossa aula
de nulidades processuais trabalhistas, onde nós já vimos justamente que quando eu tiver um ato viciado, mas que não tenha uma relevância tão grande assim, um prejuízo processual tão grande assim, é possível que eu tenha justamente esse saneamento aí por parte do judiciário, pedindo esta providência para a parte de regularização processual de algum vício formal. Ok? Muito bem. Esses eram os princípios e regras gerais do sistema processual de recurso na Justiça do Trabalho. Agora, vamos iniciar aqui com uma coisa muito importante quando se trata de sistema recursal, que é a sua admissibilidade. Nós podemos dividir esses pressupostos gerais de admissibilidade em extrínsecos ou intrínsecos. Eu vou adotar aqui uma terminologia que é mais pedagógica para a graduação, de objetivos e subjetivos. Por quê? Agora, quando você que já tem uma base processual, tem a terminologia de subjetivos, requisitos subjetivos, você logo liga a questão dos sujeitos no processo. E é exatamente isso que nós vamos tratar sobre os pressupostos subjetivos, interesse, legitimidade e prejuízo processual. Assim como quando você entende de questões processuais básicas, quando você tem essa terminologia de pressupostos gerais de admissibilidade objetivos, é porque está se referindo ao objeto, à matéria do recurso. E dentro disso, nós podemos dividir os pressupostos objetivos em previsão legal, tempestividade e preparo. E o preparo, como pressuposto geral de admissibilidade, por sua vez, nós podemos dividir em preparo e depósito recursal. Pois muito bem, é sobre isso que agora nós passamos a tratar. Vindo aqui, por uma questão muito pedagógica, pelo lado dos pressupostos objetivos. Tratando agora, na aula de hoje, sobre a previsão legal dos recursos. Para isso, é necessário que nós tenhamos presente o teor do artigo 893 da CLT, ou seja, quais são os recursos possíveis de aplicação no processo de trabalho. E são alguns apenas: o recurso ordinário, o recurso de revista, o agravo de petição, o agravo de instrumento, o recurso de embargos e, por questões sumulares, trouxe-se já há algum tempo para dentro do sistema recursal trabalhista a hipótese dos recursos adesivos, também como uma hipótese de previsão legal dos recursos aplicáveis na Justiça do Trabalho. Ok? Como já falei na aula de hoje, o recurso extraordinário não é um recurso trabalhista propriamente dito, mas que eu posso utilizar quando eu tiver exaurido o sistema recursal trabalhista ou em única instância, ou seja, em última e única instância, tal como trata a Constituição Federal, eu poderia utilizar o recurso extraordinário para levar da Justiça do Trabalho um tema de cunho constitucional trabalhista para análise do STF, via recurso extraordinário. Ou seja, quando nós tratamos de previsão legal com um pressuposto geral da admissibilidade, é saber que alguns recursos não são aplicáveis no processo de trabalho. De todos esses recursos que eu elenquei para vocês, por exemplo, não tem cabimento o recurso especial. Não tem cabimento, por exemplo, o agravo de instrumento ser utilizado aqui para reformar uma decisão interlocutória, como também nós tratamos. Então, quando se trata de previsão legal, é justamente saber se aquele recurso tem previsão para ser utilizado dentro da Justiça do Trabalho. Ok? Dentro disso, muita atenção, a lista de recursos que está no artigo 893 da CLT, que eu já enumerei para vocês, e também o recurso adesivo, porque a súmula 283 trouxe isto há muito tempo para a Justiça do Trabalho. Pois muito bem, dentro disso, moçada, a gente pode falar também daqueles que têm o principal objeto da natureza recursal, que é a reforma de uma decisão judicial. Porém,
que não poderão ser considerados como tal. Então, alguns autores utilizam o termo recursos híbridos ou para-recursos para identificar uma série de instrumentos processuais que não são propriamente recursos, mas que servem para reformar uma decisão. Então, os embargos de declaração não são, para o processo do trabalho, formalmente um recurso. Porém, eu posso ter um embargo de declaração com efeito modificativo. O mandado de segurança é uma ação mandamental, não é propriamente um recurso, mas também poderei reformar uma decisão judicial assim. Uma ação rescisória, como o próprio nome indica, não é recurso, é ação, mas pode romper uma decisão transitada em julgado, reformá-la, mas não é recurso. Assim como a remessa ex officio também não pode ser considerado um recurso. Por quê? A remessa ex officio ela tem como sinônimo algumas terminologias bastante interessantes de ordem pedagógica. A remessa ex officio também pode ser entendida como recurso obrigatório ou como reexame necessário. Ou seja, quando eu tiver uma condenação à fazenda pública, dentro dessas ações trabalhistas, aonde nós já vimos que a administração pública, por exemplo, ela pode também ter vínculo empregatício, pessoas que trabalham lá e entram com ações trabalhistas na Justiça do Trabalho. Então, quando isso acontecer, quando tiver uma condenação à fazenda pública, tenho justamente a aplicação do artigo 496 do CPC, conforme a súmula 303 do TST. Ou seja, havendo condenação em dissídio individual contra a fazenda pública, eu terei a necessidade de um reexame necessário. Por quê? Porque esta condenação, a fim e a cabo, está condenando a todos os contribuintes e não apenas a reclamada. Ok? Então, dentro desse entendimento, dessa obrigatoriedade do recurso quando tiver condenação contra a fazenda pública, eu tenho uma série de exceções a esta regra geral. Por quê? Porque a administração pública, para mover este recurso, também terá os seus custos. Quando uma ação ela se posterga no tempo dentro do judiciário trabalhista, eu tenho investimento público. Lá na economia, por exemplo, existe um clichê, um refrão que diz nunca há almoço grátis, ou seja, sempre alguém está pagando. Ou seja, quando eu tenho a máquina judicial julgando este recurso obrigatório, esta máquina judicial está pagando magistrados, serventuários da justiça, toda a instituição da Justiça do Trabalho que tem sedes físicas, aluguéis e por aí vai. Então, estes custos são relativizados em função das exceções à regra geral da própria súmula 303 do TST. Ou seja, quando eu tiver uma condenação contra a União, a própria TST diz, olha, meu amigo, nestas hipóteses você pode deixar de recorrer quando essa condenação for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos. E assim por diante. Quando eu tiver uma condenação a Estados-membros da União, ao Distrito Federal, a autarquias e fundações de direito público, que forem inferiores a 500 salários mínimos, também diz súmula 303, não é necessário o reexame necessário. Quando eu tiver a nível municipal condenações iguais ou inferiores a 100 salários mínimos, se entendeu também que não há a obrigação do reexame. Então, nestas hipóteses, eu tenho justamente uma flexibilização desse recurso obrigatório, que é o reexame necessário. Assim também, quando eu tiver decisões que estão de acordo com súmulas do TST, súmulas vinculantes do STF, orientações jurisprudenciais, porque não adianta ficar recorrendo de algo que já está consolidado nos tribunais superiores. Tudo isso, meus caros, por quê? Condenações à fazenda pública, quando parte justamente para a execução dessas condenações, eu vou ter o que está na Constituição Federal, que é o artigo 100 da Constituição Federal, que trata sobre precatórios. Ou seja, eu deixo de recorrer de ações já consolidadas dentro da sua jurisprudência, ou de valores julgados pela União aqui
de valores mínimos para recorrer, porque você vai cair numa fila lá dos precatórios que vai ter ainda uma discussão, pelo menos em cálculos, desta condenação que tem todo um rito para pagamento, ok? Ademais dessas exceções à regra geral do reexame necessário, a súmula 303 também traz os incisos 3 e 2 que tratam sobre a ação rescisória e o mandado de segurança, quando em seus pronunciamentos judiciais eu tiver as mesmas regras que eu acabei de ler. Ou seja, se eu tiver uma sentença de uma ação rescisória com condenação pecuniária, mas se ela tiver um valor inferior a 1.000 salários mínimos contra a União, não é necessário o duplo grau da jurisdição. Quando tiver já uma decisão de mandado de segurança dentro de uma doutrina já consolidada e pacificada pelo acervo sumular do TST ou do STF, também não precisa recorrer. Então, essa hipótese de remessa ex officio, ela é um obstáculo à coisa julgada. Porém, eu tenho que respeitar essas exceções à regra, ok? Então, vou deixar por aqui. Fiz análise apenas dessa primeira hipótese de pressuposto geral de admissibilidade, para que na próxima aula nós continuemos sobre essa análise, trabalhando sobre o preparo, feito as custas e depósito de execução. Por hoje é só, fiquem bem e até a próxima aula.